Aqui a gente tem, de novo, uma ilustração do nivelamento geométrico simples. O ponto 1 é o ponto de estação, o ponto A é a leitura de Ré e o ponto B a leitura de Vante, que pode ser uma Vante de mudança ou uma Vante intermediária. Então, quando eu mostro para vocês esse exemplo com duas Vantes, a Vante B e a Vante C, tanto B quanto C são Vantes intermediárias. A Vante D vai ser uma Vante de mudança, ainda que seja um nivelamento geométrico simples. Eu sempre vou tratar a última Vante como Vante de mudança, mas todos os três valores de B, de C e de D são leituras de Vante. Então, aqui eu tenho um nivelamento geométrico simples com uma Ré e 3 Vantes. O método de cálculo para determinar a cota desses pontos vai ser o seguinte. Para cada ponto de estação, eu vou calcular um plano horizontal de referência. A gente vai somar a cota, a altitude do ponto da Ré com a leitura da Ré nesse ponto, igual a gente fez anteriormente. Então, para calcular o plano horizontal, cota do ponto de referência, cota da leitura da referência de nível, mais a leitura de Ré. Todas as leituras de Vante realizadas a partir dessa estação utilizarão esse plano horizontal calculado como referência para o cálculo das cotas. O que significa isso? Eu tenho um plano horizontal de referência. O meu equipamento não se movimenta para cima e para baixo, só para um lado e para o outro. Então, todas as Vantes que eu fizer terão como referência esse plano horizontal calculado. Então, a cota do plano horizontal, no primeiro momento, é a cota de A mais a leitura de Ré em A. Já a cota do ponto B vai ser o plano horizontal 1, da minha estação 1, menos a leitura de Vante que eu fiz em B. A cota de C é a cota do plano horizontal da estação 1, menos a leitura de Vante em C. A cota de D, cota do plano horizontal 1, menos a leitura de Vante em D. Então, percebam que para todos os pontos de Vante, todas as leituras de Vante que eu fiz em B, em C e em D, eu vou utilizar como referência o mesmo plano horizontal. Então, a cota de B, a cota de C e a cota de D utilizam o valor do plano horizontal da estação 1 como referência para os cálculos. Por quê? Todas essas Vantes foram visadas a partir de uma mesma estação. Por isso, eu vou usar essa referência altimétrica do plano horizontal de referência. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Então, eu estacionei o equipamento no ponto 1, fiz a leitura de Ré em A, essa leitura de Ré deu 1.245, fiz uma leitura de Vante de mudança em B, essa leitura deu 1.630, eu quero saber o valor da cota do ponto B. Tendo como referência de nível a cota de A, que vale 50 metros. Uma coisa importante de percebermos aqui é que normalmente as leituras dos fios estadimétricos, elas são feitas em milímetros. É muito comum a gente fazer a leitura desses valores em milímetros. Já o valor das cotas e o valor do plano horizontal, a gente calcula em metros. Então, aqui está em metros. Eu posso mudar a leitura, os valores das leituras de Ré e de Vante, já para colocar na tabela em metros? Pode, não tem problema. Mas é muito comum a gente deixar em milímetros, mas lembrar de, na hora de fazer a conta da cota e do plano horizontal, esses valores estarão em metros. Plano horizontal 1 vai ser a cota do ponto A mais a leitura de Ré em A. Então, a cota do ponto A vale 50. A leitura de Ré em A foi 1.245 milímetros, 1,245. Fazendo essa continha, 50 mais 1,245, 51,245 metros. Conhecendo o valor do plano horizontal, eu posso vir aqui e colocar esse valor aqui, 51,245 metros. Conhecendo, então, o valor do plano horizontal, nós vamos conseguir calcular, então, o valor da cota de B, que é o que eu quero determinar aqui. Vai ser o plano horizontal 1 menos a leitura de Vante em B. Então, vai ser 51,245, que eu acabei de calcular, menos 1,630, que é o valor da leitura de Vante. 51,245 menos 1,630, 49,615.
significa dizer, então, que a cota do ponto A vale 50 metros e a cota do ponto B vale 49,615. Significa também que o ponto B é um ponto fisicamente, ou seja, na superfície, é um ponto mais baixo do que o ponto A. É um ponto que está abaixo do ponto A. Quantos centímetros? Basta fazer a diferença da variação de nível. Delta H de A para B, cota de B, menos cota de A, delta H de A para B, 49,615, menos 50, delta H de A para B, vai ser igual menos 0,385 metros. Significa dizer que o ponto B está abaixo do ponto A, 38 centímetros e meio. O sinal de negativo significa que o ponto de chegada está abaixo quando eu comparo com o ponto de partida. Isso daqui nós vimos lá nas primeiras aulas da parte de conceitos de altimetria, tá? A parte de variação de nível, né? De desnível. Então, quem tiver dúvida, dá uma voltadinha lá na aula para rever. Mas é basicamente isso. O delta H de A para B vai ser a cota do ponto final, cota de B, menos a cota do ponto inicial, cota de A. Nesse caso, como A é mais alto do que B, o valor fica negativo, porque saindo de A e indo para B, eu estou num sentido descendente, numa rampa descendente.